noite, eu, Isabela e minha dupla Alexandre vamos apresentar o seminário 2 da matéria de transferência de calor. E bom, o nosso exercício consiste basicamente no que foi feito no primeiro seminário, porém agora considerando a espessura da parede, então vai ter uma condução dentro do tubo. E então o que é pedido a partir dessa transferência de calor, numa transferência de calor unidimensional em regime permanente, que obtenha-se, letra A, a temperatura da metade da parede da chaminé, e letra B, considerando o acúmulo dos gases de exaustão na parede da chaminé, calcule a perda de calor por unidade diária em função da presença desse acúmulo. Então, os dados, assim como no primeiro exercício, são escoamento de gases de exaustão sobre o tubo cilíndrico, e o nosso objetivo vai ser encontrar a distribuição de temperaturas, para que seja possível encontrar a temperatura em um ponto intermediário da geometria, e também achar a transferência de calor no raio externo, devido a essa adição de uma camada de material, no caso os gases de exaustão, por unidade diária dessa taxa de transferência. As considerações também são basicamente iguais às feitas anteriormente, condição de escoamento incompressiva em regime estacionário, sem geração de energia e unidimensional. Além disso, não será considerada a resistência de contato para a segunda parte do exercício. Os valores, algumas propriedades foram todas retiradas de referências que se encontram no final e foram empregadas adequadamente ao exercício de forma simplificada. E além disso, a camada de acúmulo devido a esses gases de exaustão terá o mesmo comprimento e espessura do tubo por simplificação. As propriedades também são iguais às encontradas no exercício passado: emissividade do ar, o coeficiente de convecção natural do ar, o calor específico dos gases de combustão, e agora foi adicionado o coeficiente de condutividade do aço, que vai ser igual a 15 watts por metro Kelvin. O primeiro passo para a resolução do nosso exercício consiste em realizar um esboço do nosso volume de controle, considerando os fenômenos de transferência de calor envolvidos. Nesse sentido, temos que levar em conta que ocorrem fenômenos como radiação, convecção e condução. A imagem pontilhada representa o nosso volume de controle, com as respectivas direções dos nossas taxas de transferência, e a imagem da esquerda representa a nossa distribuição de temperatura, levando-se em conta que a geometria do nosso tubo é cilíndrica. Agora, partindo para a resolução do exercício em si, após o esboço do volume de controle, o que a gente quer é encontrar uma temperatura no ponto intermediário da nossa geometria. Nesse sentido, faz necessário encontrar a distribuição de temperaturas. Então, partindo para um balanço de energia, sabe-se que a variação da energia que entra menos a variação da energia que sai, mais a variação da energia gerada, é igual à variação da energia acumulada. Como no nosso caso não há energia gerada e estamos em condição de regime estacionário, também não há variação da energia acumulada. Assim, tem-se que a variação da energia que entra vai ser igual à variação da energia que sai. Como também temos uma geometria cilíndrica, sabe-se que as coordenadas adequadas para a resolução da equação do calor, a equação da difusão térmica, serão coordenadas cilíndricas. Como trata-se de um problema unidimensional, onde não há presença de fontes de geração no interior da parede e estamos em condição de regime estacionário, pode simplificar a expressão e resumindo-a no que se encontra no quadrinho em vermelho. Bem, para resolver essa expressão, basta integrar duas vezes a EDO, obtendo-se a solução geral dada por TR igual a C1 vezes ln de R mais C2, e assim sabe-se que a distribuição de temperaturas na geometria cilíndrica vai variar logaritmicamente. Nesse sentido, para descobrir as constantes de integração, faz-se necessária a aplicação de condições de contorno. Então, a gente esboçou o volume de controle no lado esquerdo, e a partir dele a gente vai aplicar as condições de contorno para descobrir as condições de integração. Aplicando a primeira condição de contorno, a gente tem que Q ponto vai ser igual a Q condução, então a gente vai usar M ponto vezes Cp vezes variação de temperatura, igual, para a taxa de condução vai ser a lei de Fourier, obtendo-se assim uma expressão geral para o cálculo da constante de integração C1. Alocando os valores das respectivas propriedades, vamos encontrar que C1 é igual a menos 37,63 graus Celsius por metro. Agora faz-se necessário aplicar a segunda condição de contorno, e essa condição de contorno vai consistir na temperatura no raio externo da superfície. Novamente, faz-se um balanço de energia para o raio externo da superfície, e levando-se em conta as mesmas propriedades anteriores, como a não geração de energia e não acúmulo de energia, tem-se que a energia que entra vai ser igual à energia que sai. Assim, tem-se que Q ponto menos o Q de convecção menos o Q de radiação vai ser igual a zero. Escrevendo as expressões e alocando os respectivos valores, encontra-se, a partir da resolução da equação de quarto grau, usando o software ES, que a temperatura na superfície vai ser igual a 160 graus Celsius ou 433 Kelvin. Assim, com a temperatura no raio externo em mãos e com o valor da constante C1, é possível encontrar a constante C2. E alocando os valores, sabe-se que a constante C2 será igual a 94,41 graus Celsius. Portanto, a distribuição de temperatura, como dito anteriormente, vai seguir uma distribuição logarítmica dada pela função no quadrinho vermelho. Bem, como o nosso intuito é descobrir a temperatura num dado ponto da nossa espessura, toma-se um ponto arbitrário, no nosso caso a metade, substitui o R na função, e encontra-se que a temperatura na metade da superfície do nosso tubo cilíndrico é 165,80 graus Celsius. Partindo então para a resolução da letra B, que consiste em achar o fluxo térmico graças ao acúmulo dos gases de exaustão,
Tem-se que com a inclusão desses efeitos relativos à deposição do acúmulo, a resistência total está representada aqui por esse circuito. O circuito é, então, composto da parte que vai ser responsável que vai ocasionar resistência graças a esse acúmulo, a resistência graças ao material, o próprio material, o aço, a resistência do aço, e a resistência ocasionada pela convecção e radiação. Assim, a gente também faz um balanço de energia por unidade de área, que é o fluxo, sendo que a soma da combustão do aço mais o acúmulo desses gases, que nesse caso foi considerado CO2 por ser a maior quantidade, vai ser igual ao fluxo causado pela convecção mais a radiação. Além disso, essa radiação ela foi considerada uma vez que foi feita uma superfície de controle ao redor da superfície externa do tubo, aqui, e assim é possível calcular o fluxo térmico ocasionado pelo acúmulo de gases de exaustão, substituindo então as resistências. E assim, a gente tem essa fórmula final do fluxo de calor para esses gases de exaustão, de forma que o coeficiente de convecção causado pela radiação vai ser dado por essa fórmula. Além disso, calculando então as temperaturas na superfície externa, que a gente já tinha havia calculado, e na superfície interna, mais interna do cilindro, pela expressão que foi encontrada anteriormente, tem-se que o fluxo térmico, então, ocasionado pelo acúmulo de gases de exaustão vai ser igual a 2.649,48 watts por metro quadrado. Então, dessa forma, a gente conclui nosso exercício. A distribuição de temperatura segue uma função logarítmica, como já previsto no início. A deposição de material na superfície da chaminé ocasionou, então, um incremento da resistência térmica e as temperaturas pela transferência de calor por radiação são usadas na escala absoluta Kelvin. E agora vai ser feito depois um vídeo mostrando esse gráfico que foi plotado, que é a distribuição de temperatura ao longo da espessura do tubo. E é isso, muito obrigada. Aqui estão as referências.